quando algo acontece, chega uma pressão, qual é a intenção e motivação do meu coração? Ainda há questionamentos? Ainda há murmuração? Ainda há aquela pessoa que quer fazer ao seu modo, do seu jeito, da sua maneira? O que há? Porque o Senhor vai testar você. Diga comigo, de tempo em tempo, Ele vai me testar. Por que Ele quer te testar? Por que Ele quer me testar? Por que Ele quer provar nossos corações? Diga comigo, porque Ele é o nosso Pai. Ele quer nos abençoar. E Ele não vai abençoar um imaturo, um carnal. Ele não vai promover, honrar, favorecer. Ele não vai derramar mais na vida de alguém que sempre cai nos mesmos erros, que não cresce, que não amadurece. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã de terça-feira e eu quero declarar para a nossa terça-feira, declarar em favor das nossas vidas, que ainda, meu Pai, que pareça que esse mês já está finalizado, terminado, mas a Tua palavra, ela nos garante que ainda que um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. O Senhor nos dá a garantia, meu Pai, de que as promessas, as palavras que o Senhor tem nos liberado, elas se cumprirão mediante a nossa fé. E o que nós cremos, que hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. O que nós cremos? Que ainda esta semana, ainda, Senhor, nesses últimos dias do mês de maio, onde o Senhor garantiu para nós que seria o mês da nossa vida, Senhor. O mês da nossa vida. O mês de mudanças, o mês de definições, de respostas. E eu profetizo na vida da tua igreja, eu profetizo na vida dessas pessoas, que elas venham viver, tocar, alcançar pela fé, aquilo que elas têm colocado diante do Senhor. Nessa madrugada que estivemos em oração, e os pedidos que foram deixados ontem à noite na reunião, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos o céu, e eu creio, Pai, eu creio que receberemos testemunhos, receberemos boas novas, receberemos, meu Pai, pessoas relatando que todos os ataques, todas as investidas do maligno, que tudo aquilo que tenha, meu Pai, tentado de alguma maneira pará-la, travá-la, roubá-la, impedi-la de avançar, de crescer, de prosperar, de alcançar seus resultados, Senhor, esses ataques, essas situações, elas já caíram por terra, porque a proteção do Senhor está sobre nós. O favor do Senhor está sobre nós. Foi o que o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, Abraão, e grande vai ser a tua recompensa, rapaz. Grande será a nossa recompensa, porque o que nós vamos colher amanhã é resultado do que nós estamos plantando hoje. E nós, Senhor, nós estamos agarrando todas as oportunidades. Judas teve o melhor mestre. Judas teve a melhor pessoa para ele andar, para ele aprender, para ele crescer, para ele mudar, mas infelizmente, as escolhas que Judas fez para a vida dele, meu Pai, só trouxeram ruína. Um homem que tinha o significado do seu nome de louvor, porque os pais colocavam o nome dos seus filhos de acordo com a visão que eles tinham para o seu futuro.
aquele que daria louvor a Deus. Mas infelizmente, Judas, meu pai, ele louvou mais as suas vontades do que a do Senhor. E por fim, ele não teve, Senhor, um fim abençoado. Mas nós estamos aqui para pegar a palavra, aprender com a palavra, crescermos com a palavra, aprendermos, como agora há pouco no programa a bispa dizia, com os heróis da galeria da fé, onde pela fé, venceram pela fé, superaram pela fé, avançaram pela fé, conquistaram pela fé, alcançaram o cumprimento de promessas pela fé, porque entenderam que não é por intermédio da nossa força humana, mas é por causa do Senhor. Como diz a canção, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, não tem a ver conosco. Não, nunca foi sobre nós. Não tem a ver com o que temos ou não temos. É tudo por causa do Senhor. É por causa da tua graça. É por causa da tua unção. É por causa da tua presença. Eu quero a tua presença, Espírito Santo. Eu quero a tua presença aqui nessa manhã, Senhor. Eu quero a presença do teu Espírito Santo dominando a nossa vida. Enche-nos, Espírito Santo. Aumenta a nossa unção. Aumenta a nossa graça. Aumenta a nossa sabedoria. Aumenta a nossa força. Aumenta a nossa visão, aumenta o nosso poder, aumenta, Senhor. Eu quero, como aconteceu na vida de Daniel, ele recebeu um aumento de sabedoria, onde ele passou a ter 10 vezes mais sabedoria. Eu declaro 10 vezes mais sabedoria para essa pessoa. Eu declaro 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais força, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais vigor, ânimo. Eu declaro 10 vezes mais em favor da vida dela. Como eles adquiriram habilidades, meu Pai, sobre todas as coisas. Eles, meu Pai, possuíram, eles cresceram em uma habilidade que eles sabiam lidar com qualquer coisa. Não só a parte teórica, mas a parte prática. E é o que eu declaro na vida dela. Ela não vai dominar só a parte teórica, mas ela vai dominar na prática. Porque, Senhor, quando nós vamos praticando, nós vamos nos tornando pessoas muito melhores. E é o que eu declaro aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Eu amo o Senhor e eu creio que a palavra, que a mensagem venha colocar um temor e venha levá-la a tomar decisões que vai trazer resultados para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho. Diga, para a minha vida, para o final. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Eu quero que você abra a Bíblia, se possível, em Provérbios, capítulo 17. Eu vou ler na NVT. Provérbios 17, versículo 3. Diga comigo, o fogo testa a pureza da prata. O forno testa o ouro. Continua comigo, mas Deus, o que está escrito aí? Mas Deus testa o coração. O fogo prova a pureza da prata e do ouro. Mas o Senhor, Ele prova o coração.
Diga comigo, Deus vai provar o meu coração. Ele quer saber o que realmente está lá dentro. Nós tivemos uma reunião interna, pelo menos uma vez a semana, nós sempre temos, e sempre recebemos uma direção para a parte interna, aonde ela se estende para a igreja. E uma das coisas que o Espírito Santo falava com a gente, nessa reunião realizada pela bispa, é que Deus, ele vai intensificar esse teste, essa prova dos corações. Ele vai intensificar. Porque é nesse momento que vai se revelar, diga comigo, é na pressão, que vai revelar o que há lá dentro. O que há lá dentro? Qual a intenção? Qual a motivação? Quando Deus pediu para o Abraão, o Isaac, o que saiu do coração do Abraão? Ele passou pelo teste ou ele foi reprovado? Houve pureza naquele coração? Houve uma intenção e motivação correta? Ele deu a resposta certa ou errada? Quando Davi ouviu Golias pela primeira vez, mas vamos lembrar um detalhe. O que estava acontecendo com Saul à medida que o Golias gritava e pedia um homem, me dê um homem para lutar comigo? O que saía de Saul? Covardia, medo. Mas quando Davi ouve a primeira vez o grito do Golias, aquele momento de tensão, aquele momento onde ele viu o exército fugindo, né? O que Davi conhecia era que o exército de Israel era um exército corajoso, preparado para enfrentar qualquer guerra, e de repente ele vê o exército fugindo, o povo se escondendo, o inimigo pedindo um homem para lutar e ninguém resolvia aquilo. E ali, né, ficou visível, ficou claro que no meio daquela pressão, daquele teste, ninguém estava sendo aprovado. Foi uma vez só que Davi precisou ouvir. Diga comigo, para se revelar o homem oculto de Davi. Diga comigo, a pressão vai revelar o homem oculto de cada um. O que está aí dentro do seu homem oculto? O que está dentro desse homem oculto que não foi revelado ainda? Às vezes as pessoas, elas... eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu temo a Deus. Qual é a prova de que realmente o que eu estou falando é uma verdade? É quando chegam os testes. É quando chegam as pressões. É quando eu sou experimentado. Diga comigo, Deus está à procura. Mais forte, diga, Deus está à procura destes homens. Diga comigo, Ele quer saber o que está dentro dos seus corações. Ele está à procura do homem oculto que está dentro desse coração. Não tem um versículo que diz que Deus, Ele esquadrinha o coração do homem?
ele esquadrinha o teu coração nessa terça-feira, o que ele encontra? Aquela última pressão que você viveu, aquela última guerra, aquela última batalha. Bispo, eu estou vivendo uma, maravilhoso, agora vamos saber o que está dentro desse homem oculto. O que está saindo? Porque o que eu li, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor, Ele está provando o coração de cada um. Na palavra de domingo, quando Davi marchou para conquistar a fortaleza de Jebus, né, que pertenceu aos Jebuseus, os Jebuseus usou uma expressão que ele não entraria na cidade. E diante daquela zombaria, até os aleijados, os cegos, se livra de você, Davi. Rapaz, ninguém nunca nos venceu, você vai querer fazer uma coisa que por gerações ninguém conseguiu. E ali saiu de Davi, diga comigo, o homem oculto. E o que saiu de Davi? Um homem que tinha a presença de Deus e que por causa da presença de Deus na vida de Davi, da comunhão, da unção, da intimidade que ele tinha com o Senhor, você vê que ele não se intimidou como Judá se intimidou, como tantos outros haviam se intimidado, Benjamim, que quando teve a oportunidade de lutar contra eles, nem lutou, deixou lá. E é forte essa palavra, sabe por quê? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar aqui na palavra de domingo, nessa própria parte que a Bíblia fala que ele venceu os Jebuseus. Diga comigo, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Isso, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi, quem quiser vencer os Jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Eu quero que você guarda comigo essa parte. É essa aqui que eu quero. Ó. Diga comigo, construiu defesas. Aonde, gente? Aonde ele construiu defesas? Na parte... Aonde ele construiu? Na parte externa ou na parte interna? Aonde é que Deus quer que você construa uma defesa? Aonde Deus quer que você esteja preparado, forte, fortalecido, estruturado? Aonde? Na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. Por que Davi foi construir defesas na parte interna? Porque Davi sabia que ele teria guerras, que ele teria pressões, que ele teria enfrentamentos, que ele teria muita coisa para superar, para conquistar, para vencer. E não se venceria o que ele precisaria vencer sem um alicerce, uma estrutura, uma construção tão bem feita na parte interna. Você vai pegar aqui do capítulo 5, aqui, depois dessa parte aqui, que ainda a Bíblia fala que Hirão foi lá e construiu para ele um palácio, uma coisa que ele nem tinha pedido.
E eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus, que Deus vai usar o ímpio, Deus vai usar pessoas para favorecer você, para construir palácios. Diga comigo, Deus tem bênçãos para a minha vida, como o palácio, diga que o ímpio, que Hirão construiu para Davi. Deus tem. E quando é que essas bênçãos elas vêm para nós? Quando você, na pressão, quando Deus te prova, Ele te experimenta e sai de você a coisa certa. Quando sai de você a coisa certa. Porque, olha aqui, depois dessa passagem aqui, você vai ver Davi tendo que lutar com os filisteus. E a Bíblia ainda coloca esse detalhe assim, ó, quando os filisteus souberam que Davi passou a reinar, eles todos se reuniram e foram lutar contra Davi. E ali Davi pergunta ao Senhor, Senhor, devo atacar? Ele falou, ataca. Ataca os filisteus. Aí teve mais um outro grupo de filisteus. Senhor, devo atacar? Ele disse, não, vou te dar uma estratégia. Você não vai agir da mesma forma, você vai vir de uma outra forma, eu vou te levar por um lugar, você vai ouvir a minha voz, eu vou me manifestar, você vai ver a minha manifestação de uma outra maneira. E Deus deu a Davi vitória contra os filisteus. Por quê? Porque você já vai encontrar Davi fortificando, construindo, como está escrito aqui, defesas na parte interna. Ô, gente, você lembra da palavra inicial que a bispa deu no domingo do Judas? Quem lembra? Judas teve o melhor pastor, não teve? Ele quis ser ovelha desse pastor? Não, ele não quis. Judas andou com a luz, não foi isso que a bispa disse? Andou ou não andou? Mas ele escolheu ficar com o quê? Então, quando você olha que uma pessoa teve todas as oportunidades, todas as chances, para ter a melhor vida que ele poderia ter, e ele optou em não ter, você acha que uma pessoa, ela desmonta, ela fracassa, ela cai da noite para o dia? Não. Não. Ó, escuta. Quando aquela mulher, ela pegou aquele perfume, ela quebrou aquele vaso de alabastro e jogou aquele perfume sobre Jesus, e Jesus disse que ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento, para a sua morte. Diga comigo, aquela atitude incomodou o Judas. O que aconteceu? Aquela atitude dela pegar um perfume que custaria ali 300 denários, se não me falha a memória, e eu não me lembro agora o valor daquilo, correspondendo a quanto que corresponderia, mas aquilo estava falando de dinheiro por Judas. Aquela atitude dela representava para ele desperdício. Ele era um homem que cobiçava, que dependia, que focava tanto o dinheiro, que quando ela quebrou o vaso e derramou o perfume em Jesus, diga comigo, despertou o seu homem oculto. Então eu quero te chamar agora a tua atenção para uma coisa. Eu e você, todo mundo tem um homem oculto. O que às vezes acontece no teu dia a dia que te incomoda? Ali
foi uma inclinação que Judas tinha para o dinheiro. Quem está entendendo? Então ele tinha uma inclinação para o quê? Quando alguma coisa na sua vida acontece, quando você ouve algo, quando você vê algo, quando algo acontece, você já tem consciência desse homem oculto? Você tem consciência do que acontece com você? Ou não? Você percebe o que acontece ou não? Você consegue identificar quem é esse homem oculto ou não? O que está dentro aí desse coração ou não? Ele pende para qual direção? Qual é o caminho que ele faz? Vai para onde? Pá, quebrou, derramou perfume. Nossa, que desperdício. Se tivesse vendido esse perfume, teria lucrado e teria dado dinheiro aos pobres. Ele estava preocupado com os pobres? Quando você olha, quando você ouve, quando você vê algo ali que está relacionado à tua zona de interesse, aquilo é interessante, aquilo faz seus olhos brilhar, aquilo mexe com você, aquilo talvez até te atiça para algo. No caso do Judas, o dinheiro. Você pode ver que pregamos esses dias atrás sobre o Balaão. O Balaão queria de tudo quanto era jeito lucrar com o Balaque. Aí, por fim, eu vou dar um jeito ainda. Eu vou sair bem dessa. Ele saiu naquele momento, mas não quer dizer que ele saiu na vida. Aquele momento ele até saiu. Quando ele deu a ideia para o Balaque botar mulheres no caminho dos israelitas. Então, eu poderia te dar vários exemplos aqui. Quando o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu vou mandar meu anjo, eu não vou. E o que Moisés, ele fala? Se o Senhor não for, eu não estou preocupado com terra prometida, eu estou preocupado com a tua presença. Ali saiu o homem oculto de Moisés. Ali revelou-se a verdade que existia dentro dele. O que você quer mais, Moisés? Você quer que o meu anjo te acompanhe, siga com você? Não, fique em paz, eu vou botar um anjo aí, ele vai contigo. Vai levar vocês. Mas eu não vou. Mas como assim o senhor está deixando para mim uma coisa? Não, peraí, se o senhor não vai, não tem sentido para mim. Para mim não tem sentido, eu vou se o senhor for. E se o senhor não vai, então eu não vou. Não me mata, risca meu nome então do livro. Não tem sentido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Saiu o que de Moisés? O seu homem oculto. E eu disse que Deus está à procura de quê? De quem? E o que ele encontra em você? O que ele encontra em você? Dentro do seu coração? Diga comigo, o evangelho é o evangelho do coração. Então, peraí, se o evangelho é o evangelho do coração, o que adianta nós estarmos aqui, às vezes até nos gabando, não, porque eu conheço a palavra. Ué, mas o que adianta você conhecer a palavra? Mas eu sei o que a palavra fala, tá bom. Só que o evangelho, o verdadeiro, o genuíno,
É o evangelho do coração. E o que isso quer dizer? Tem obediência, tem prática. É uma fé com obras, não é uma fé de blá, 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 blá. É obras, é ação. É daquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo com Deus. Eu não digo que eu estou com Deus, eu estou andando com Deus. Eu estou em comunhão com Deus. Então diga isso aqui também comigo. A pressão, ela revela a minha unção. E aí que você tem que fazer essa pergunta. Você hoje pode dizer que você tem essa unção? Olha que coisa, esses dias 2 pessoas me procuraram, falaram assim para mim: ai, bispo, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho 2 lojas, e aí eu estou a fim de abrir a terceira, e pode falar uma verdade? Eu não quero lidar com mais nada, eu não quero mexer com mais nada. Aí eu estava ouvindo, eu ouvi 2 pessoas, aí depois eu ouvi mais uma pessoa, aí depois uma outra pessoa veio me contar isso. E é incrível, né? A gente tinha ouvido há uma semana atrás, e ainda até preguei no domingo sobre isso. Diga comigo, a bênção, ela vem junto. Diga, vem junto com ela a inveja. Vem a bênção, e quem está juntinho ali? Quem está colado com a bênção? A inveja. Como assim, bispo? Ué, você tem a envergadura, você tem o caráter para suportar o peso da bênção? Desde quando a igreja abriu lá nos Estados Unidos, de tempo em tempo você não ouve a bispa falar de guerras, de desafios, de situações, de coisas para atrapalhar. Acho que a última vez que ainda ela falou, ela havia dito que parece que a obra que tinha iniciado tinha mandado parar, não podia dar sequência. Como assim? Uma igreja, igual ela comentou outro dia atrás, que não tinha nem banheiro para inaugurar. Tinha um banheiro. Não lembro se era um para masculino e o outro feminino. Mas, gente, uma igreja tem um banheiro. Como é que uma igreja tem um banheiro? Há de lembrar Taquari, Jesus Cristo. Como que aquilo foi? Botar as cortininhas e botar o obreiro ali para ficar segurando as cortininhas para a pessoa poder utilizar o toalete. Meu Deus, que coisa desagradável. Isso é um desgaste, é uma guerra, é um desafio. Tá, mas você está indo para um outro nível, você está indo para um outro resultado, e você está achando que coladinho não está inveja. Você está achando que você vai agora para um outro nível e vai ser só mar de rosa agora. Não, querido, não. A pressão revela a sua unção. A pressão revela a sua unção. Você não lembra que o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, quando ele, o filho mais novo, volta para casa e o pai abre os braços, recebe o menino com festa, mata lá um animal gordo e veste o menino e arruma o menino. Diga comigo, naquele dia foi revelado o homem oculto do filho mais velho. Mas eu estou aqui contigo há tanto tempo, pai, você nunca fez uma festa para mim. Você nunca pegou, matou um animal para fazer uma festa para mim. Chega esse teu filho,
que acabou com a vida dele com prostitutas, gastou todo o dinheiro que ele tinha, mas ele estava morto, meu filho. E ele reviveu, eu não ia comemorar. Agora você está aqui comigo. Ah, tem um detalhe que o filho mais velho usou ainda. Eu tenho trabalhado para você como escravo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos filhos de Deus ou somos escravos? Hã? E uma pessoa que ela é filho, ela é livre ou ela é escrava? Então, como que uma pessoa diz que ela é filha de Deus e se sente como um escravo? Se enxerga como um escravo? Se coloca nessa condição? Você vê que são pessoas que não conhecem o Pai. Não conhecem a Deus. Tá, ó o homem oculto dela ainda. Você não foi liberta ainda, você não é uma pessoa livre. Porque na hora do vamos ver, era para você estar junto comigo aqui, se alegrando pela vitória que nós estamos vivendo. Mas dentro de você não está saindo isso. Está saindo outra coisa. Então, eu poderia te dar muitos outros exemplos aqui para você. E você tem que fazer essa pergunta. Quando algo acontece, chega uma pressão. Qual é a intenção e motivação do meu coração? Ainda há questionamentos? Ainda há murmuração? Ainda há aquela pessoa que quer fazer ao seu modo, do seu jeito, da sua maneira? O que há? Porque o Senhor vai testar você. Diga comigo, de tempo em tempo, Ele vai me testar. Por que Ele quer te testar? Por que Ele quer me testar? Por que Ele quer provar nossos corações? Diga comigo, porque Ele é o nosso Pai. Ele quer nos abençoar. E Ele não vai abençoar um imaturo, um carnal. Ele não vai promover, honrar, favorecer. Ele não vai derramar mais na vida de alguém que sempre cai nos mesmos erros, que não cresce, que não amadurece. Ele quer fazer mais. Deixa eu voltar aqui, que eu não li esse detalhe aqui, mas é importante ler, que eu falei do Davi. Depois que Davi venceu o que ninguém tinha vencido, antes de eu seguir nessa parte, mais uma pergunta. O que é que papai, mamãe, as tuas gerações passadas não venceram? Que você olha para a tua vida e você diz, eu também não estou vencendo. Eu também não estou vencendo. Então chegamos à conclusão que tem um Jebuseu na tua vida? Ainda tem um Jebuseu na sua vida? Toda vez que a pessoa, ela toma uma decisão, que agora ela vai fazer uma risca no chão, e ela vai se comprometer com Deus, e ela vai buscar a Deus, e ela vai dar o que Deus quer dela, vem uma manifestação do diabo, vem uma manifestação do mal, para fazer ela parar. O que sai de você nesse momento? Davi marcha para lutar contra os jebuseus. E os jebuseus vêm querer mexer na identidade do Davi. Porque a vida toda ninguém acreditou em Davi. O pai não acreditou, o irmão não acreditou, Saul não acreditou, o Golias zombou. Todo mundo, diga comigo, lutava. Diga, para mexer na identidade do Davi. Você não pode, Davi. Você não pode.
Você é pastorzinho de ovelha. Vai cuidar das ovelhas do teu pai. E eu acredito que ali dentro dele, quando ele ouviu aqueles jebuseus falando: "Oh, Davi, os aleijados e os cegos se livram de você. Aqui você nem entra dentro dessa fortaleza, rapaz." Os caras já estavam inchados de orgulho, de arrogância. Os caras estavam tomados por uma certeza, de acordo com os resultados que eles tiveram por gerações. Eu estava ainda falando isso no domingo, e dando um exemplo, né? Então vamos lá. Se uma pessoa, ela vacilou numa determinada área da vida dela, vamos colocar assim, ela descontrolou numa determinada área. Às vezes ela perde a paciência, ela desequilibra. Mas eu vou dar um exemplo mais fácil. Ela teve medo do diabo. Ela teve medo do diabo. E agora ela decide que ela não vai ter mais medo do diabo. O que você acha que o diabo vai tentar falar na cabeça dela? Vai vir aquela vozinha, vai vir aquela imagem, vai vir aquela opressão, com qual propósito? Para ela sentir o quê? Para ela ficar refém do quê? Para ela ceder ao quê? E às vezes o diabo pode aparecer para ela. Como eu me lembro uma vez a minha esposa falar para mim que o diabo apareceu para ela e falou: "Você não vai conseguir, você nunca conseguiu. A vida toda, desde quando você foi solteira, eu dominei você, você vai me vencer agora?" E ali ela teve que travar uma guerra. Ali ela teve que travar uma batalha. E eu me lembro que ainda eu contava isso no domingo, que nesse dia eu falei: "Eu vou contigo, agora você vai ter que enfrentar isso aí." Ela já estava casada. Ela não tinha ainda a menina, a nossa filha, e o mal queria provar para você. Vai querer me vencer? Vai vencer coisa nenhuma. A vida toda eu te venci, eu te peguei, agora você vai querer me vencer? E aí o capeta, claro, né, ele precisa botar um pouquinho de opressão, né? Para a pessoa ficar com medo. E aí é quando a pessoa que ela não está andando com Deus, ela fica com medo e cede. Mas quando ela conhece a palavra, ela conhece a verdade, o que ela vai falar? Não tem opressão. Não tem voz, não tem a imagem, a visão de estar vendo o capeta aparecendo. Não tem essa. Eu vou derrotar essa força maligna. Eu vou clamar o sangue de Jesus. Eu vou botar isso aqui para correr. E quando Davi venceu os jebuseus, ele não imaginava o que já vinha sendo preparado para ele. Diga comigo: Deus já estava preparando um palácio. Eu estou usando a palavra palácio porque está na Bíblia. Mas eu quero trazer para os dias de hoje, para nós hoje, diga comigo, é uma bênção gigantesca. Eu creio que Deus tem reservado uma bênção gigantesca para nós. E é por isso que às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas bispo, estão me zombando. Bispo, estão mexendo com a minha identidade. Bispo, nossa, mas olha, estão passando dos limites. Os caras falaram que o aleijado e um cego daria conta de mim, me botaria para correr. Bispo, olha o que falaram de mim. Olha como estão me tratando. Olha como estão agindo comigo." É isso mesmo, essa é a ideia do diabo. Ele conseguir mexer em algo que vai fazer você, assim, abrir mão, desistir. Como eu ouvi a pessoa virar para mim e falar: "Eu não quero mais empresa." "Oh, mas peraí, você acabou de abrir duas." Mas eu não quero mais empresa." "Como assim você não quer mais empresa?"
Não, mas a gente tem o projeto de abrir a terceira, mas de verdade, eu não quero mais esse negócio de empresa, não. Por quê? Porque tem guerra, porque tem luta, porque tem desgaste, porque tem batalha, porque tem desafio. O que eu disse? Diga comigo, tem bênção, tem promoção, diga, tem inveja junto. E aí eu estou disposto? Eu já nem sei. Você lembra que a bispa falou outro dia? Que veio exatamente esse tipo de sentimento para tentar fazê-la desistir. Eu nem sei se eu vou querer mais esse negócio de abrir a igreja lá para fora, porque aí, como eu vou estar aqui com meu filho, como que eu vou fazer? Eu não vou ver o crescimento das minhas netas. Lembra que ela falou isso ou não? Mas qual foi a palavra que Deus deu para ela? Se você não for agora, você vai se arrepender amanhã? Se Davi não lutasse contra os jebuseus e os vencesse, não seria mais uma frustração? Não seria? Para o povo de Deus, não seria? Não seria mais uma derrota? E os jebuseus ia continuar o quê? Igual lembra do Senaqueribe com Ezequias? Esse aqui eu tive vitória. Você está achando, Ezequias? O povo de Israel, para de acreditar nas mentiras de Ezequias. Ezequias está falando uma coisa, mas na verdade é tudo mentira. Ele está com medo de mim. Eu vou derrotar ele como eu derrotei os outros. O diabo te derrotou numa determinada área, ele colocou na cabeça dele, ele vai te pegar de novo. Eu peguei ele nessa área. Essa área aqui, eu já venci ele nessa área. Já? O diabo já te venceu numa determinada área? Diga comigo, isso é passado. Diga, a partir de agora, eu vou fortificar a parte interna. O que você vai fazer? Você vai fortificar a parte interna. Você vai fortalecer a parte interna. O que Deus está querendo de você através dessa palavra? O que Ele está falando com você? O que Ele está te orientando aqui hoje? Ele quer que você fortaleça a parte interna. E eu quero que você fique em pé, por gentileza. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. Diga comigo, e foi se tornando cada vez mais poderoso. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. De novo, foi se tornando cada vez mais poderoso. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Põe a mão no teu coração e diga, o Senhor está comigo. Diga, e eu creio que eu vou me tornar, diga, uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais ousada, mais determinada, mais valente. Você crê nisso? E aí, pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram, diga comigo, um palácio para Davi. Mas ele pediu um palácio? Davi estava em busca de um palácio para ele? Ele pediu? Diga comigo, Deus vai me dar coisas que eu nem pedi. Você crê nisso ou não? Deus vai te dar coisas que você nem pediu. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Com a mão no coração, com seus olhos fechados, eu quero que você, antes de começar a orar, Deus está à procura do homem oculto. O que há dentro de você? Há a presença de Deus?
há um coração que agrada a Deus, intenções e motivações corretas. Como diz a palavra, o fogo prova a pureza. Deus está provando. Tem pureza aí? Tem verdade aí? Tem sinceridade? Tem um coração que realmente quer honrá-lo? Tem um coração que quer agradá-lo? Presença é a minha alma. O que é aí? Me chama para fora. Quebra A pressão vai revelar a sua unção. você que abrirá. Às vezes alguma coisa não sai, não acontece do jeito que a gente quer. O que vai sair de nós? Pelo nome de Jesus. O que vai sair? Sua presença é minha alma. Moisés, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, se o Senhor não for, não tem sentido. Não tem sentido terra prometida sem a presença do Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu estou aqui em busca da tua presença. Eu necessito da tua presença. Ela é a minha arma para derrotar, para vencer o mal. Construa, fortaleça a parte interna, estrutura a parte interna, fecha as arestas, fecha os buracos, as brechas, fecha, não deixa nada aberto, não deixa nada pendente. Sua presença é minha alma. Sua presença é minha alma. Sua presença é a minha alma. Me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha alma. Com a mão no coração, diga comigo: Senhor, eu vou construir fortalezas na minha parte interna. Diga comigo: eu vou fortalecer mais, eu vou estruturar mais a parte interna. Diga comigo: e eu sei que isso vai me dar um poder, uma força, uma autoridade. Diga: para vencer qualquer inimigo. Diga: para vencer qualquer problema. Diga comigo: e esse poder, ele vem, diga comigo, de uma parte interna, estruturada, alicerçada, fortalecida. Diga: isso vem da comunhão. Diga: isso vem da intimidade. Diga: isso vem da aproximação. Eu vou me aproximar mais. Eu vou me aproximar mais. Eu vou me aproximar mais. Eu vou me encher mais da palavra. Eu vou me encher mais de Deus. Eu vou me encher mais da coisa certa. Eu não vou mais caminhar às cegas. Eu quero mais Deus na minha vida. Você tem que fortalecer a parte interna, construir fortalezas, construa fortalezas, construa, isso vai te dar poder, isso vai te dar uma capacidade, isso vai te dar uma força. Ninguém poderá te derrotar, Josué. Ninguém vai poder te vencer, Josué, todos os dias da sua vida.
Ninguém, essa foi a palavra que o Senhor deu para Josué. Então ninguém vai poder te vencer. Ninguém pode vencer Davi. Então decida, não, as emoções não vão me vencer, os sentimentos não vão me vencer, os problemas não vão me vencer, o diabo não vai me vencer, aquela pessoa que está sendo usada por Satanás para poder roubar minha vida, não vai me vencer. Eu vou passar por esse teste, eu vou passar por esse teste, e eu vou passar por todos os testes, porque o Senhor vai estar comigo. Eu vou depender do Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou me jogar no Senhor, e Ele tem reservado para mim, e Ele tem preparado para mim até aquilo que eu não pedi para Ele. Ele tem um palácio para mim, Ele tem toras de cedro, Ele tem coisas guardadas, preparadas, que vai me favorecer, que vai me abençoar, que vai fazer a diferença na minha vida. O mês de maio está para terminar, igreja. E você pode tomar decisões hoje aqui, de que você vai fortalecer essa parte interna, que você vai crescer em Deus, como talvez você ainda não cresceu, bispo. Olha, tem essa área aqui, que às vezes eu desanimo, que às vezes eu me abato, que eu me entristeço, que eu me desequilibro. Você vai falar para Deus, eu vou fortalecer essas partes. Eu vou fortalecer essas partes. Eu vou fortalecer essas partes. Sua presença é Você vai fortalecer essas partes. A parte interna. Me chama para fora. Vamos, antes que eu encerre a reunião, fala com Deus, com a força da tua vida. Você vai se comprometer. Você vai se comprometer a partir de hoje. Você vai se comprometer em fortalecer essa parte. Fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha alma. Sua presença em nome de Jesus. É minha alma. Sua presença é a minha alma. Me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus. Derrubo fortalezas. Derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Eu derrubo as fortalezas com a tua presença, Senhor. Presença é minha alma. Sua presença é minha alma. Eu abençoo a tua vida nessa manhã. Eu creio que você entendeu essa palavra. Eu creio que você está disposta a arrancar todos os jebuseus do coração do reino e decidir que agora, no coração do reino, você vai estruturar, vai fortalecer, vai alicerçar, vai fazer o que é preciso, vai dar condições ao Senhor e não vai deixar que mais nenhum inimigo, que nenhuma fortaleza, que nenhuma mentira, que nenhum sentimento, que nenhuma ideia maligna tenha poder sobre a tua vida. Deus está à procura do homem oculto e que Ele possa esquadrinhar o teu coração, examiná-lo, e quando vier o teste, você possa dar a resposta certa. Porque a Bíblia diz, eu examino o coração, eu sondo as mentes e os corações, para recompensar cada um de acordo com as suas obras, de acordo com as suas decisões. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. E eu declaro que a presença de Deus tome a tua vida. E que você mantenha essa comunhão, essa intimidade. E cresça nisso. Porque é crescendo. Eu repito, é crescendo em Deus. Que você vai deixando as partes internas
cada vez mais fortes, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.